quero começar a compartilhar neste momento escrituras básicas, por assim dizer, basilares daqueles que creem e que são filhos de Deus, mas que muitas das vezes somente com crer não é suficiente, somente com desejar não é suficiente, é necessário um bocadinho mais. E vou falar hoje um bocadinho de alguns problemas que eu creio que todos exponencialmente experimentamos na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo, fazendo parte de uma congregação, fazendo parte do ministério, inclusivamente estando ativamente no ministério. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe a sua palavra, que é bendita e que ela venha à nossa vida para transformar-nos. Pai, no nome de Jesus, agradecemos o privilégio, meu Deus, de, sem qualquer mérito, Senhor, podemos aproximar-nos a Ti, podermos entrar, Senhor, confiadamente, Senhor, diante do Teu altar, porque foste Tu quem inauguraste o caminho, Senhor, foste Tu quem pagaste o preço. Assim que queremos despejar-nos de nós mesmos, esvaziar-nos e pedir que sejas Tu a limpar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que sejas Tu a derrubar qualquer resistência, Senhor, qualquer oposição que se levante contra o entendimento de Cristo Jesus como o único Senhor, o único Rei, o único Salvador, o único Redentor, o único Regenerador e Justificador das nossas vidas. E abençoa todas aquelas pessoas que nos possam estar a ver por meio de streamings e também a ouvir por meio da rádio, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou começar a fazer esta exposição fazendo uma pergunta, que foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que está nomeadamente em Mateus 16, e que todos nós conhecemos esta escritura, mas não vou perguntar-te que a mesma pergunta que Jesus que fez aos seus discípulos. Ele perguntou aos seus discípulos que quem diz os homens ou quem diz o povo ser o Filho do Homem. Mas eu vou-te perguntar, quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? E obviamente uma das respostas de alguns é que uns diziam que era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros que era Jeremias, outros diziam que provavelmente algum dos profetas. Mas Jesus Cristo, bom, mas eu não estou muito interessado realmente em saber o que é que os outros dizem de mim. Eu estou interessado em saber o que é que vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizem a vocês que eu sou? E Simão Pedro, um homem afoito, sanguíneo colérico, sempre com a palavra na ponta da língua, sempre pronto a responder, sempre pronto a ter alguma coisa para dizer, algo para contribuir, respondeu-lhe: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Toda a gente conhece esta tremenda resposta, ao qual Jesus dá uma resposta em seguida a Simão Pedro e disse-lhe: abençoado ou bem-aventurado sejas tu, Simão Pedro, filho de Barjonas, porque tal não te revelou carne nem sangue, senão o meu Pai. Parecia como que era um halago. Epá, ainda bem que tu sabes, porque aquilo que tu sabes não é, na realidade, porque tu tenhas aprendido ou porque tu tenhas caminhado comigo, mas é uma revelação. E há muita gente que tem revelação, mas eu quero continuar para que nós possamos, às vezes, toda a gente chega aqui e para no versículo 20, e continua, passando ao 17, que já lemos, no 18 diz: então eu também te digo uma coisa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Significa sobre esta revelação, sobre esta afirmação tangente, de alguma forma evidente, porque, evidentemente, toda a lei, todos os livros dos profetas, enfim, quando nós falamos do Antigo Testamento, falamos, muitas das vezes dizemos que depois é a lei, em suma pode ser toda a lei, pode ser também, muitas vezes, é considerado como a lei, e também considerado como os livros de sabedoria e cantares, nomeadamente, presumivelmente pela autoria de Salomão, e também posteriormente também se diz que dos profetas, neste caso os profetas maiores e menores. Eu entendo que alguns daqueles que têm participado no discipulado estão inteirados de todas estas coisas e têm-na assumida, e alguns daqueles que caminhamos com Cristo, ao fim e ao cabo, sabemos perfeitamente aquilo que pode ser chamado e não pode ser chamado, não é?
E as portas do Hades, diz, e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela, contra a sua igreja, que estava assentada numa revelação, e esta revelação era nada mais, nada menos que a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então eu vou dar-te as chaves do reino dos céus, e aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Esta parte todos nós, enfim, deu-nos autoridade para sermos filhos de Deus, todas aquelas escrituras que muitas vezes nos ecoam, que não nos parecem, em suma, problemáticas, porque, ao fim e ao cabo, é um bocadinho a moda de hoje em dia, da igreja contemporânea. Deus é um Deus de amor, Deus ama-te, tu és uma pessoa especial, Deus tem um propósito especial para ti, tão grande, tão grande, tão grande, que é como parece quase que Deus precisa de ti para que Ele leve a cabo a sua obra, que já foi consumada por parte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas, enfim, porque há aqui aquela conotação, bom, vamos ter autoridade, vamos atar nos céus e na terra, aleluia, glória a Deus. E isto é quase aquilo que hoje em dia nas igrejas um bocadinho, que vão assim um bocado numa plataforma superficial e numa plataforma de querer halagar o homem mais que o Criador do homem, levam-nos a crer, e nós subliminarmente, muitas das vezes, o nosso entendimento, inclusive quando ouvimos a pregação com uma doutrina limpa e pura, automaticamente a nossa mente leva-nos a conotar-nos com essas coisas, porque é alguma coisa que nos agrada a nós, é uma coisa que nos satisfaz. Amém? Dar-te as chaves do reino dos céus, enfim. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse nada que ele era o Cristo, não é? E no verso 21, Jesus Cristo muda a narrativa. Chega ao verso 21 e a narrativa de Jesus mudou. Já não vai perguntar-lhe, já não vai dizer a Simão Pedro que tu és bem abençoado porque tiveste uma revelação que veio do alto, que é divina, veio do meu Pai que está nos céus, isto não pode ter sido alguma coisa que tu tenhas aprendido. E então, a partir daquele momento, diz, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Bom, naquela altura, para ir a Jerusalém, ao fim e ao cabo, Jesus já estava a ser continuamente perseguido, continuamente estavam a confrontá-lo com os seus ensinamentos, diziam que ele fazia milagres por um nome de Belzebu, os judeus não os podiam suportar, principalmente aqueles que eram os fariseus e os saduceus, embora muitos deles, no fundo, crescem, como nós sabemos, e sabemos, por exemplo, a história de Nicodemos, não vou estar aqui a ilustrar muito mais, era necessário que padecesse muitas coisas às mãos dos anciãos. Eu quero que vocês notem isto. Ele padecia muitas coisas à mão dos anciões, também dos principais sacerdotes e também dos escribas, vírgula, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, basicamente o que ele estava a dizer aos seus discípulos, bom, até aqui estamos a ver que isto era praticamente já no culminar do terceiro ano do ministério de Cristo. 3 anos aquelas pessoas tinham caminhado com ele, tinham visto milagres, eles inclusive tinham sido enviados e tinham visto as maravilhas que até os próprios demónios se lhe sujeitavam. Enfim, tinham tido um montão de experiências que eram experiências agradáveis. Aleluia! E todos nós gostamos de experiências agradáveis, nos quais nós, de certa maneira, vemos acontecer coisas que dizemos, epá, o bem está a ser feito, aí que bom, as coisas estão a correr bem, coisas que, enfim, às vezes não as conseguimos explicar, às vezes como eles também nem as conseguiam entender, porque Jesus Cristo falava-lhes e inclusive desglossava-lhes as parábolas e eles ainda assim não as entendiam, mas enfim, o fruto de tudo aquilo era algo apacível, era algo bom. Assim que todos nós gostamos de ver e ter experiências boas, é agradável. Mas agora, quando a narrativa muda, eles terem aquele Salvador, aquele Messias, que afinal começa a dizer-lhes, bom, afinal, o fim do percurso vai ser padecimento, sofrimento, vou à morte e depois vou ressuscitar. Então, aquilo para eles era algo como para nós, enfim, dizer, ok, é uma glória bendita, Deus ama-vos, isto e o outro. Então, o que é que aconteceu com Pedro? Que é aquilo que aqui vamos entrar já num problema que temos, que não deixou de ser o problema anterior da igreja e, neste caso, anterior do mundo inteiro.
Pedro diz, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, não, tenho Deus compaixão de ti. Senhor, isso jamais te vai acontecer. Ele, porém, voltou-se para Pedro. Ou seja, Pedro disse, nós somos tão bons, tão bons, tão bons, que vamos pedir a Deus, ao Senhor, ao Deus Pai, que tu, a expressão de Deus na terra, Jesus, o Messias, o nosso Salvador, o nosso livramento, o nosso livrador, tu não sofras essas coisas. E Jesus repreende-o e diz, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás a pensar nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são do mundo. Amém? Bom, toda a gente conhece esta Escritura, mas normalmente quando se predica acerca da confissão de Cristo, conforme está escrito em Romanos, tu crês com o teu coração e confessas com a tua boca para salvação. Ok. Então há duas doutrinas básicas, uma delas, ou seja, a palavra é uma palavra de 500 euros, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e em seguida há uma doutrina que quase todos nós nos custa absorvê-la, porque essa é da regeneração. Estão cá? Ou não estão cá? Eu vou perguntar algumas vezes, a minha mulher diz que eu faço, porque às vezes parece que as pessoas não estão, enfim, será por as máscaras, por causa das máscaras. Não conseguimos ver as expressões faciais. Porque a regeneração tem que ver com a lei. Sim, a regeneração tem que ver com a lei. E porquê é que há grandes problemas em entender a regeneração? Porque todos nós pensamos, uma coisa hoje em dia é que todos nós pensamos que somos... Diz lá o quê? O que é que a gente diz acerca de uma pessoa qualquer, por exemplo, que cometeu um erro? Ele fez aquilo, mas ele, no fundo, é boa pessoa. É boa pessoa. E chegamos a dizer essa do que tem. E então isso é uma blasfémia. Porque a Bíblia literalmente ensina que bom não há nenhum, senão Cristo Jesus. Justo não há nenhum. E inclusive quando lhe chamavam bom, o que é que fazia Jesus? Repreendia-os. Não sabes o que dizes, porque justo há um. Porquê? Porque Jesus ainda não tinha culminado o cumprimento da lei. Porque ele era toda a lei, ia cumprir a lei, e ainda não tinha ido à cruz, nem tinha ressuscitado. Agora já passámos esta parte. Significa que a doutrina da regeneração culmina-se na cruz do Calvário e é selada pela ressurreição de Cristo. Estamos cá ou não estamos cá? Então, aqui encontramos este problema. Ou seja, Pedro confessa, como muitos de nós confessamos, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Agora a questão é perguntar-te, ok, uma vez que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, será que tu me poderias descrever atributos do teu Salvador? Quem é Ele? Quem é Jesus? Aquele que nós mais sabemos e que nomeadamente hoje predomina na pregação de quase todos os pastores é que Deus é bom. Deus é amor. Jesus é a personificação do amor. Estão cá ou não estão cá? É verdade isso? É verdade ou não é? E é isso a primeira coisa quando nós dizemos que Jesus, por isso diz, God is good all the time. All the time God is good. Ou seja, aqui a facilidade do inglês de fazer as rimas e os criss-cross é muito boa. Quando nós passamos isto para o português ou para o espanhol, já começamos a meter água. E então se é para o francês, cuidado. Enfim, então, mas esse é o grande problema. Pedro confessou e Pedro considerava-se tão bom ao ponto de, posteriormente, ter recebido a aprovação de Jesus e ter dito, és bem-aventurado, tiveste uma revelação do melhor, vai sair na página da frente dos próximos jornais, vai sair nos próximos Twitters, vai sair em todas as redes sociais. Porque Pedro achou que ele era bom. E achou que era tão bom que o seu Salvador não poderia passar por aquelas coisas. E isso acontece hoje em dia. Nós pensamos que somos tão bons, que depois temos muita dificuldade em lidar com as provações e as aflições e as tribulações com as quais e pelas quais entraremos ao reino dos céus. Amém? Porque uma coisa é confessarmos que Jesus é Salvador, que Jesus é o Senhor. Hoje em dia, grande parte do mundo ocidental, as pessoas pensam, se perguntas, olha,
o que é que pensas que te acontece, por exemplo, amanhã se tu morreres, o que é que te acontecerá? E grande parte das pessoas, embora às vezes não vão sequer à igreja, mas pela cultura ocidental estar conotada com algum tipo de religião cristã, dizem, bom, eu penso que vou para o céu. Acabou-se o meu sofrimento. Vou para o céu. É uma forma geral que as pessoas pensam assim. Mas isto é um problema grave. E é algo que Jesus alerta no seu ministério. Jesus alerta que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Está escrito em Mateus 7. Porque irão, e a seguir, quando ele diz isto, parece não é uma afirmação isolada. Ele a seguir começa a dizer, porque muitos dirão, Senhor, profetizamos no teu nome. Ou seja, Senhor, fazemos coisas no teu nome. Tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor. Nós estamos no ministério, é para o Senhor. Pip. Mentira. Grande parte das pessoas estão para receber os benefícios do Senhor. Mas claro, nós... E depois, o que é que vai acontecer? Basicamente, Jesus aquilo que está a dizer é que chegará um momento em que muitas pessoas que hoje em dia pensam que estão na sua firme salvação, da sua confissão, e que todas as coisas que elas fazem para o Senhor, e fazem para a glória do Senhor, e fazem porque Deus é bom, e fazem por não sei o quê, por não sei o que mais, em que vão ouvir as mesmas coisas que Jesus diz acerca dessas pessoas. Diz, afastai-vos de mim, fazedores de maldade ou de iniquidade, perdendo das vossas vidas, porque eu não vos conheci. Significa, muitas pessoas acreditam em Jesus, aceitam a Jesus, confessam a Jesus, mas não conhecem a Jesus. E isso acontece dentro dos mistérios. Acontece muitas vezes que tu podes, inclusive, estar no ministério e equivocar-te a qualquer ponto em que tu confessas que conheces a Jesus, mas na realidade não sabes quem é Jesus. E o problema é que grande parte das pessoas hoje em dia confessa a Jesus Cristo, congrega-se nas igrejas, são aquilo que podem ser chamados cristãos nominais, mas não são discípulos, porque eles não conhecem verdadeiramente o Mestre, não conhecem todos os seus atributos. Já o próprio Jesus utilizou as palavras do profeta Isaías, quando ele diz em Isaías 29:13, que o Senhor, pois, este povo aproxima-se de mim com os seus lábios, com a sua boca, me honra, mas o seu coração está longe de mim, porque o seu temor para comigo consiste meramente em mandamentos de homens. Ou seja, as pessoas vão e querem aprender mandamentos. Hoje em dia, pois está muito de moda que o pastor deixou de ser o guia, o oráculo pelo qual Deus fala, para ser um conselheiro psicólogo, psiquiatra, ontólogo e muitas mais coisas. Porque é a moda deste mundo, porque as pessoas acreditam que são bons. E muitos, hoje em dia, de igrejas, em espanhol chama-se o buanismo, em português, o bonzismo, todo mundo é bom. À parte de Deus, nós somos bons. Porque é que Deus nos quis salvar? Porque nós somos bons. E Ele precisava da nossa bondade, para que com a sua bondade junta, façamos a obra que Ele tinha planeada para esta terra. E isto é aquilo que acontece hoje em dia. Vivemos numa era e num tempo no qual o humanismo tem uma supremacia tão grande que se infiltrou dentro da igreja e rouba a glória de Deus, troca pela glória dos homens. Estamos cá? E a gente pensa que isso acontece não onde nós estamos, mas a questão é que isso acontece onde nós estamos. Acontece que nós rapidamente adotamos estes padrões de pensamento. E esse é o problema, não é da igreja, é o problema do mundo, porque o mundo inteiro está desta maneira. Em suma, o homem é bom e aquilo que faz mal, coitadinho, é que acontece. Isso é normal. São coisas que acontecem até nas melhores famílias. E depois, quando surgem certas e determinadas situações, as pessoas começam-se a questionar porque é que me sobrevieram estas coisas. E vamos ver porquê. Aquele povo de Israel tinha a lei. Estamos cá ou não estamos? Ok, se me responder eu não volto a perguntar, ok? Quantas vezes é que vão? Vão 3. Já vou mais, ok? Já vou parar, contamos cá. Aprendiam as coisas, faziam festas solenes, enfim,
confessavam a Deus, Javé, Jeová, Deus dos exércitos. Até que depois vimos mais à frente, quando chega Jesus, toda a oposição que teve a enfrentar. Então vamos ver alguns versículos basilares para que entendamos. Em Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é único, Senhor. Só há um Deus. E diz: Amarás, pois, ao Senhor. Quando Jesus responde aos fariseus acerca do principal mandamento, ele vai buscar exatamente esse mandamento àquilo que já existia, que era a lei. Era a lei. Amarás ao Senhor, o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Quando aquele jovem doutor chega a Jesus para questioná-lo, interrogá-lo, diz a palavra de Deus, que está escrito em Lucas, que depois Deus, Cristo, começa a ter uma narrativa com ele acerca de contar-lhe uma história do bom samaritano. Ele respondeu-lhe bem, porque ele queria saber o que é que tinha que fazer para ser salvo. E Jesus disse-lhe: pois olha, faz isso, porque ele sabia o mandamento. Ele sabia, o doutor da lei sabia o mandamento. Sabia que tinha que amar ao seu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com todas as suas forças. E já disse também: e ao teu próximo como a ti mesmo. Estás cá? Mais uma vez, desculpem lá. Então Jesus respondeu-lhe: opá, sabes isso? Vai, faz-o e está tudo ok. Estamos aqui? Ou não estamos todos? Estamos cá todos ou não estamos? Ok, isto é inevitável, é já uma mímica. Pá, parece que vocês não estão cá e eu tenho que estar a perguntar se vocês estão cá, porque a gente podemos estar num sítio e estarmos ausentes, não é? Então o que é que acontece? Jesus começa-lhe a contar a parábola do bom samaritano, eu presumo que quase todos a sabem, e quando chega ao fim, que eles começam a desculpar, a saber acerca de quem é que era o próximo, ele também respondeu bem: aquele que exerceu de misericórdia, esse foi aquele que levou em prática, foi o bom samaritano. Enfim, o sacerdote, o levita, nada, passaram de largo, como todos nós sabemos. Então Jesus voltou-lhe a responder a mesma coisa. Então faz isso. Diz comigo, faz. Ou diz à pessoa que está ao teu lado: faz isso. Faz. Faz. E agora podes dizer: eis o problema. Eis a questão. Saber que Ele é Salvador, que Ele é Consolador, que Ele é o nosso Deus que nos ama, é bom, ou não é? Andar e fazer aquilo que Ele fez é difícil. Eles sabiam, os doutores da lei sabiam, agora praticá-lo era mais complexo. Quando ele diz faz isso, basicamente aquilo que eu estava a dizer: ok, se tu conheces a lei, cumpre a lei, significa se tu confessas e acreditas, age de acordo àquilo que tu confessas e que tu acreditas. Mas quando as tuas ações não são coerentes com aquilo que tu confessas e acreditas, então há aqui alguma coisa que está mal. E aqui é que existe o problema e o cerne de toda a questão. Jesus viveu isto. Agora eu queria que me acompanhes a Romanos, capítulo 3, outra escritura que todos nós conhecemos, para começarmos aqui de alguma maneira, a entrar no miolo da questão. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no verso 19, ok, vamos estar do verso 19 ao verso 27, se bem que aqui vamos começar basicamente por a chave deste verso 19. Agora diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável. Noutra versão bíblica diz: e todos possam ser juizados por Deus, julgados por Deus.
O que é que diz aqui? Uma das versões é culpável, outra versão é todos sejam julgados por Deus. Mas diz que todo... Quem? Todo? Ok. E agora nós, aqueles que temos ao Senhor como Salvador, seremos? Vamos. A nossa mente diz-nos que não, porque nós somos bons. A nossa mente diz-nos, não. O Senhor é o meu Salvador, Ele já pagou o preço. Todos aqueles conceitos que nós temos, que nós fomos adquirindo. E no verso 20 diz em seguida, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? E eu quero que tu fiques com estes 2 versos, sublinhos, guarda-os, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Normalmente nós temos a tendência, igrejas cheias do Espírito, pentecostais ou neopentecostais, ou modernas ou contemporâneas, a querer de alguma maneira dar a entender uma coisa equivocada, que já não estamos sujeitos à lei. Não, mas claro, não estamos sujeitos por uma única coisa, porque Jesus Cristo é o cumprimento de toda a lei. Mas, no entanto, não significa que nós não tenhamos que cumprir a lei. Ok, vamos então um bocadinho mais para além. Agora, o título disto é Justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou-se sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aqui há a tal divisão do Antigo Testamento, a lei e os profetas, ok? Isto é a justiça de Deus, diz comigo, justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para que todos, diz todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus e para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, diz comigo, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Paulo a seguir faz uma pergunta aos romanos, à igreja de Roma, e diz-lhe: onde é que está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Amém? Agora, para nós entendermos, este capítulo 3 de Romanos é incrível. Porque é algo de base para que nós possamos começar a entender o Evangelho. Porque o Evangelho, da mesma maneira que o Evangelho fala unicamente de tudo aquilo que a lei e os profetas falaram. Jesus Cristo dizia aos fariseus: as Escrituras falam acerca de mim. E eles não conseguiam entender. Agora, entender quem é Deus é o grande problema do mundo, é o grande problema que nós temos. Quem é Deus para ti? Ou o que é mais importante conhecer? Porquê? Porque nós temos uma cultura exatamente que está baseada mais que nada no homem e não em Deus. A Bíblia fala acerca de Deus. Mas agora, conhecer a Deus. Vamos a uma escritura base também para enquadrar isto, que são, por assim dizer, as escrituras centrais da mensagem, que é Jeremias 9, 23 e 24, no qual diz assim: o profeta, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Aqui apresenta a trindade da jactância, que é acerca da sabedoria, intelecto, acerca da força é sinónimo de poder, e acerca do dinheiro, das riquezas, aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em certas versões bíblicas diz: em me entender e conhecer. Aqui diz: em me conhecer,
é a mesma coisa. E saber. Porque tu podes ter um conhecimento acerca de uma situação, acerca de uma pessoa, acerca de Jesus, superficial. Mas no fundo tu não sabes o quê e porquê e para quê. Por isso se levantam muitas questões, por isso muitos são frágeis na questão da fé. Reparemos que diz, assim diz o Senhor. Eu quero recordar-vos uma coisa, no Antigo Testamento, ou seja, toda a Escritura, conforme dizia Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é boa para redarguir, para ensinar, para admoestar, para corrigir, porque toda. Mas quando no Antigo Testamento diz, assim diz o Senhor, ou quando no Novo Testamento Jesus Cristo dizia, em verdade vos digo, na realidade está a fazer assim, alerta, toda a Escritura vem da parte de Deus, mas isto é particularmente importante. É como, toma nota. Toma nota. Então, convida-nos a que o homem deixe de gloriar-se na sua sabedoria, deixe de gloriar-se naquilo que ele faz por meio da sua força, porque tendencialmente, o que é que nós fazemos? Não sei, o que é que nós fazemos? Não sei se me queres... A gente chegamos aqui, olha, vês? Olha o que a gente construiu e tal. É o poder da nossa unidade, da nossa força e tal. O que é que estamos a fazer? Pá, já vistes aquilo que nós fazemos, pá? Hã? Recebemos as pessoas com problemas. Somos bons, hã? Somos uns gajos, somos muito, mandamos contente. Como a gente não há ninguém, pá. Vá. Não sei, isto é o padrão do nosso pensamento. Gloriamo-nos em quê? Queremos porque mais conhecimento. Ou seja, hoje em dia a malta papa tudo o que seja pregação cristã e come aquilo como... E depois, aclara-te, estão-te a dizer que tu és bom, que tu és o maior, aquilo é do melhor, estão-te a dizer que tu vais prosperar, estão-te a dizer que nenhum mal tocará a morada da tua habitação, estão-te a dizer tudo aquilo que tu queres ouvir. Quando dizem aquilo que tu não queres ouvir, que significa, afinal há aqui uma coisa, vamos lá ver uma coisa, tu és mau. Como? Sim? Sim. Por muito que faças, ou por muito que penses que és um iluminado e que tu és um excelente não sei o quê, uma excelente não sei o quê, tens as faculdades não sei o quê, não sei o que mais e não sei o que mais, isso não presta. Recordemos que nada disso nos pode salvar. E isso é começar a conhecer acerca de Deus, conhecer a Deus, entender os factos que são corretos acerca de Deus. Para isso temos que ir às Escrituras. Significa não somente termos aquele conhecimento superficial, mas ter um conhecimento profundo. Significa conhecer toda a lei, porque toda a lei apontava para Jesus. Todos os profetas apontavam para Jesus. Agora, quando dizem, calma, não é bem assim. Quais são os atributos de Deus? Quantos Deus temos? 1 ou 3? Quantos deuses aqui há? 1 ou 3? Alguém que responda rapidamente. Um Deus. Ok. Então, mas depois há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém consegue explicar numa frase rapidamente a base da doutrina da Trindade? Uma frase só explica a Trindade. Há um só Deus com 3 expressões, manifestações distintas. Mas Ele é um só. Expressa-se, manifesta-se em 3 identidades. Começamos a saber coisas acerca de Deus. E como é que nós vamos saber isso? Com as Escrituras. Por exemplo, quando fala acerca da grande comissão, diz, ide fazer discípulos a todas as nações, bautizai-os nos nomes
Mas é nomes ou nome? Então, se é um nome é singular. Mas a seguir vem é 3. Quer explicar a Trindade? Com este versículo explicas de uma maneira simples. Um nome, que é dado sobre todo o nome, batiza-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Agora, é um Deus que Ele é perfeito. Tens alguma dúvida que Deus é perfeito? Dizia o salmista, quanto a Deus o seu caminho é perfeito e a promessa do Senhor é pessoal. Ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Agora, além disso, Deus é quê? Isto é uma questão existencial. Praticamente os jovens hoje em dia são mais bombardeados por isso. Porque vão para a escola e querem lhe dizer, não, e tal, isso da criação. Não, a gente somos existenciais. Nós somos existenciais. Nós progredimos, evoluímos. Hoje em dia até na política está de moda, eu acho giro porque agora todos os partidos são progressistas, e nomeadamente só os partidos comunistas é que eram progressistas, agora são todos progressistas. O do centro-direita, do extremo-direita, são todos progressistas, porque é preciso progresso. Alguns até dizem que já evoluímos tanto, que enfim, que já os animais são como nós. Enfim, porque Deus é quê? Deus é eterno. E além de Ele ser eterno, Ele é autoexistente e imutável. E como é que nós sabemos isto? Vamos à Bíblia. É que temos de ter os factos que corroborem aquilo que dizemos. Temos que conhecer a palavra para conhecer-lhe a Deus. E diz, antes de nascessem os montes, ou que eu tivesse formado a terra e o mundo, sim da eternidade à eternidade, tu és Deus. Salmo 90, Malaquias 3,6, na primeira parte, diz, pois eu sou o Senhor e não mudo, ponto e vírgula, eu sou. Ah, Moisés, tens um problema. Olha, vai lá e dizes que eu sou o grande, eu sou. Isto é uma afirmação que, enfim, de certa maneira podia, quem for pela lógica, fica um bocado consternado. Agora, há outros atributos de Deus. Deus é santo. Por exemplo, para nós temos um grande problema em entender isto, que Deus é santo e da sua santidade. Mas depois chegamos aqui e dizemos, Santo, 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 sei que canto mal como tudo, Santo é o Senhor, nosso Deus, lá, 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 e cantamos 3 cantorias. Mas o que é que significa que Deus é santo? É um atributo de Deus. Agora, Deus é justo. Agora a seguir tenho umas questões acerca de todas estas coisas, não é? A justiça e o juízo são a base do seu trono, dizia o salmista. A benignidade e a verdade vão diante deles, porque Deus é verdadeiro também e é veraz. Porque às vezes há coisas que são verdadeiras, mas não conseguem emitir veracidade. Agora, Deus, à parte de ser verdadeiro, Ele emite a veracidade. Porque eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade. Na pessoa de Jesus cumpre-se toda a lei e nele está toda a verdade. Deus é fiel, diz o salmista, a tua benignidade chega até aos céus, a tua fidelidade até às nuvens. Amém? Isto são os atributos de Deus. Agora, tudo isto, Deus é amor. E Deus é amor, João 3,16. Não, 1 de João 4. Vamos começar a diferir naquilo que simplesmente nos justifica para continuarmos a ser boas pessoas, para passarmos a entender realmente quem é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco, em que Deus enviou o seu Filho unigeto ao mundo para que por meio dele possamos viver, ou vivamos. Amém? Deus cria e sustenta. Deus é um Deus que criou e sustentou. Diz a palavra do Senhor em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Porque dele e para ele são todas as coisas. Deus é soberano. E aqui uma das escrituras que ilustra maiormente isto está em Daniel 4, que é quando o rei Nabucodonosor, depois de ter estado como uma besta, depois reconhece a soberania de Deus. Diz, Deus é quem tem o poder sobre todas as coisas. Ou seja, um homem totalmente impio, que manifesta aquilo que é por assim dizer, a ilustração do narcisismo. Era um narcisista tremendo. Gloriava-se sobre todas as coisas, mas chegamos a outra afirmação dos atributos de Deus, que nós temos muita dificuldade em lidar com ela.
Deus é legislador e juiz. Mas também dissemos que Deus é justo, ok? É justo Deus? É fiel Deus? Isto são atributos. Agora, quando no Salmo 9, eu quero que tu tomes nota deste Salmo 7 e 8, diz, o Senhor está entronizado ou sentado no seu trono, dependendo das versões bíblicas, para sempre, preparou o seu trono para governar. Na Ferreira Almeida Corrigida diz para exercer juízo. Exercer juízo é julgar, ok? Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com equidade. E aqui voltamos outra vez ao cerne da questão e podemos agora de novo voltar à escritura base de Romanos 3. Ok? Fazemos um exercíciozinho bíblico. Tá bom? Ok? Para podermos entender. Ele é juiz justo, ele faz a lei, legisla e aplica. Juízo significa que julga. Hoje é domingo, não é? Hoje é domingo? Ok. Hoje é o dia, como todos os domingos do nosso calendário gregoriano, no qual é o dia de maior idolatria à volta do mundo. Em todo lado se pratica idolatria. Porquê? Porque grande parte das pessoas que adoram numa igreja adoram um Deus que não o conhecem. Vamos pôr isto em perspectiva. Conhecem e aceitam certas partes de Deus, mas não o querem todo. Só segmentos. As igrejas fizeram Deus à sua medida. O homem fez um Deus à sua medida, com o aparecer-se. Um Deus que é assim uma espécie de mago. O mago da lâmpada, a gente vai e pede desejos e ele dá-nos os desejos. Ele concede as petições do nosso coração. Um Deus que diz, o que é que tu dizes acerca de mim? Se Deus conhece o mais íntimo e profundo do meu coração. Então, se tu dizes isso, fica a saber que Deus sabe que de antemão que tu és mau. Que foste concebido em iniquidade. Ademais que Ele tenha conhecido desde dentro do ventre da tua mãe e te tenha entretecido maravilhosamente bem, tu saíste ao mundo e conspurcaste. Deste-te a maldade, porque essa é a nossa natureza. E aqui, na natureza, a ver se eu consigo, avisem-me depois do tempo, eu peço que me avisem do tempo, que não me puseram aqui o coisa do tempo, eu agradecia. E então isto é aquilo, é uma idolatria, e é uma idolatria não a Deus, mas ao homem. Levantaram-se esses deuses, que não é o Deus único, completo da Bíblia, juiz justo, legislador, exerce juízo, é soberano, ama, tem misericórdia. Mas as pessoas querem parte do amor e da misericórdia, mas já não querem parte do justo, do juízo e do legislador. Aí já não entramos. E quando nós voltamos ao verso 19, vamos começar outra vez a ver que tudo o que diz respeito à lei e aos que vivem debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável ou julgável diante de Deus. Porque Deus é um juiz justo, Deus é juiz que legisla e exerce o quê? Julgamento. Mas é que Jesus disse, não julgues para que não sejas julgado. Sim, é verdade. Mas nós iremos ser sempre julgados por um juiz que é justo, legislador da lei, cumpriu toda a lei, e toda a gente se apresentará diante de toda a gente. A gente não, todos. Todos se apresentarão diante do trono do juízo de Deus. Irmão, mas Jesus... Sim, calma. Aí está. Pergunto, quem é Deus para ti? Quem é Jesus para ti? Porque tu tens a parte segmental, mas não queres viver a outra parte. E aqui é onde entramos, porque não podemos comer uma parte do cordeiro e deitar outra parte.
Por exemplo, isso era o significado da Páscoa. Os hebraicos, os judeus, desde a primeira instauração da Páscoa em Egito, eles comiam todas as partes do cordeiro. Todas! Todas, absolutamente todas. Não era só a perna e o lombo e as costeletas. Era tudo. Agora, se Deus é santo, é justo, é juiz legislador que executa juízo, Paulo está aqui a falar acerca da justificação mediante Jesus Cristo, mas diz aos romanos algo, porque, ou seja, nomeadamente o que é que diria se fossem os fariseus e os judeus a ouvirem isto? Não. Pois isto é para os gentios, mas nós estamos debaixo da lei. Agora, debaixo da lei, vejamos uma coisa, quando nós vamos ao princípio, à criação, vimos que veio Adão e Eva, e por um homem entrou o pecado no mundo. E o que é que aconteceu quando entrou o pecado no mundo? Romanos 3,19, o que é que diz? Todos aqueles que estão debaixo da lei, significa a partir daí, todos ficaram sujeitos a ser julgados por a lei de um Deus que é justo, juiz, legislador e exerce julgamento, ou juízo. Nós pensamos, não só faz referência ao Antigo Testamento, não, o Antigo Testamento, queremos o subdividir, queremos interpretar, queremos dizer como é antigo, agora já uma coisa nova, sim, vamos também ir lá, ou seja, mas Deus manifestou-se por meio da lei, para quê? Porque conforme diz no verso seguinte, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora eu pergunto a ti e a mim, temos pleno conhecimento do pecado? Por exemplo, vamos a um juiz justo agora. Vamos a pensar uma coisa, por exemplo. Vivemos nos anos 80 por todo o mundo e 70, um dos grandes flagelos que foi a SIDA. Morriam milhares. Hoje é o Omicron e o Covid, mas sem sombra está muito longe ainda de lá chegar a tais números. Não é? E ouvia-se às vezes predicadores que diziam pois, que a SIDA era uma manifestação do juízo, do julgamento de Deus sobre as nações. E aí uma pessoa diz, não, mas como é que é possível? Se morreram depois a seguir tantos inocentes, tantas crianças que morriam sem ter a culpa, porque... É verdade ou não é? Todos nós, e muitos de nós, às vezes na primeira pessoa, vivenciámos este tipo de situações. Aquilo era como que doloroso. Mas é que se nós conhecêssemos o nosso Deus, entendíamos. Pensa no dilúvio, quando Deus escolheu a Noé, porque viu como a maldade dos homens se multiplicava. E construiu aquela nave, onde meteu uma parte da criação. Todos os inocentes que pereceram por causa do juízo de Deus. É? Dizemos por causa do juízo de Deus? Nós queremos dizer que foi por causa do juízo de Deus. Não, foi por causa da maldade do homem. Por não conhecer o seu Deus. Que é um juiz justo, santo, legislador, mas executa juízo. Mas essa é aquela parte que às vezes muitos daqueles que são ateus têm. Mas como é que eu vou crer num Deus que permite que tantas crianças... Mas não é que Deus não é que Deus permite, é que é a consequência dos atos do homem, que pensa que é bom, mas faz mal. E depois, quando nós conhecêssemos o pecado, iríamos então... Estamos em Cristo Jesus e conhecemos o nosso Deus, não por medo, não, muitas vezes uma das formas de evangelizar, que eu pessoalmente não concordo muito com ela, mas era aquela que era mais utilizada, nomeadamente entre os anos 70 e os anos 90, durante aquelas 2 décadas, era apontar as pessoas, os seus maus feitos. E dizer-lhes, se eles não se convertessem, iriam para o inferno, iriam morrer. Mas é verdade. Eu não acredito que essa seja... Eu acredito nas Escrituras. E nas Escrituras diz que o propósito da lei... Olha bem para mim. O propósito da lei não é condenar-te. Diz que todos somos condenáveis. Todos, porque a lei não veio só
para os hebreus, a lei veio para todo o mundo, então todos somos condenáveis. E então o que é que faz a lei? O que é que a lei vem a provocar-nos? Quando tu conheces a lei, significa quando tu conheces a Deus, todos os seus atributos, porque a lei, toda a Bíblia, e toda a Bíblia é a lei de Deus, e Jesus é a consumação da lei, apontam para que tu conheças o pecado. E quando tu conheces o pecado, basicamente isto é sinónimo significa de ter convicção de pecado. O que é que tu fazes? Tu passas a odiar o pecado. Mais à frente diz que todos pecaram, todos pecamos, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Mas agora vamos mais para além. Agora, Deus odeia o pecado e entendamos uma coisa, que o pecado acarreta consequências. E o pecado de uma só pessoa, mas o meu pecado é meu e eu trato com o Senhor. Não, calma, o teu pecado acarreta consequências não só para as pessoas que estão à tua volta, senão para a tua cidade, para a tua nação e para todo o mundo. Só que nós pensamos que não. E queremos branquear os nossos pecados. Porquê? Porque nós estamos habituados a raciocinar que nós somos bons, que podemos melhorar. Podemos melhorar ao ponto de ajudar a Deus. Mas a questão é que o julgamento existirá para todos. E as Escrituras ensinam uma coisa muito importante. E isto nós esquecemos, está escrito em Oséias 4:6, que diz: o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Conhecimento quê? Jeremias 9:24. Se alguma coisa tens para gloriar-te, gloria-te nisto, em conhecer e saber que eu sou Deus. Isso tinha que ser aquilo que nós teríamos que gloriar-nos, em procurar conhecer mais a Deus, procurar conhecer mais a lei. E então aí nós iríamos ver-nos e não estaríamos simplesmente na plataforma da soteriologia, da salvação, e passaríamos a viver realmente a doutrina basilar da transformação ou da regeneração, porque Jesus diz que Ele porá em nós um novo coração. Perdão, os profetas, a lei, é invalidada essa Escritura? É o que muitas das vezes nós às vezes temos a tendência a querer fazer, como o Antigo Testamento é uma história, são ilustrações. Não, é toda a lei. E Jesus Cristo nele consumou toda a lei. Ele cumpriu toda a lei dos profetas. Amém? Então qual é que é o propósito da lei? É condenar? Deus deu a lei para salvar as pessoas? Foi? Não. Ninguém pode ser salvo pela lei, diz Paulo. É impossível. Pelas nossas obras, não. Mas o que é que nós fazemos? Profundizemos um bocadinho. De forma inconsciente, queremos justificar-nos por meio do quê? Das obras. Nós fazemos as coisas para justificar-nos, para impressionar os outros e para impressionar a Deus. Em suma, a palavra rema é esta: para melhorar-nos. Para sermos, diz-se muito, para sermos melhores pessoas. Uma melhor pessoa. Porque pensamos que isto nos pode salvar. Pensamos que podemos apresentar-nos diante do trono de juízo e dizer: não, Senhor, eu fiz umas coisitas e tal. Mas tu, Senhor, já viste, como eu trabalhava nos caminhos. Aquilo era tudo para a tua glória, Senhor. Aquilo era tudo por amor a ti, pá. E o Senhor veja: pois, está bem. Mas desculpa lá, mas é que tu não me conheceste e eu não me conhecer, mas não tive a oportunidade de conhecer-te. Então, olha, lamento, mas vais ter que ir para ali. Não vais para o descanso eterno com o meu Pai. E assim anda muita gente equivocada. Em Gálatas 3 diz: pois tudo o que são obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Para fazê-las. Podemos concluir com uma coisa base: é que toda a gente à face da terra, creia ou não creia em Jesus, está debaixo da lei. Está debaixo de ter que se apresentar diante do trono do juízo,
justo, juiz, legislador e executor de julgamento. Santo, amoroso, misericordioso, omnipotente, omnipresente, autoexistente, um só Deus, com 3 identidades, mas ninguém se livra. Então o que é que temos que fazer para ser salvo? Foi a pergunta daquele homem, daquele que era doutor da lei, a provar a Jesus. Achas que nós vamos conseguir ser perfeitos? Porque o que a lei diz é que nós temos que fazer cumprir toda a lei. E ninguém consegue cumprir toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Agora diz, na segunda parte do verso 19, para quê? Porque é que todos estão sujeitos debaixo da lei? Para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao seu juízo. Mais uma das coisas pelo qual Ele nos deu a lei, para que calemos a boca. Porque grande parte das vezes temos a nossa boca aberta, aquilo que fazemos é jactar-nos e gloriar-nos, e às vezes ou entra a mosca ou sai qualquer coisa, outra coisa que não é tão agradável, não é? Como diz o ditado popular. Como tal, a Bíblia também me ensina que a língua é um pequeno membro, mas gaba-se de grandes coisas. Mas é pequeno. Mas nós fazemos assim, é como a língua, não é? Nós somos pequenos, diante de um Deus grande, maravilhoso, perfeito, mas queremos gabar-nos que fazemos grandes coisas. Vocês acham que o homem em si é bom? Vejamos as histórias. Ou seja, todas as guerras que existiram foi por causa de quê? Por causa de Deus, não é? Deus permitiu, na sua soberana vontade. Não, foi porque o homem, na sua maldade, e aí também morreram milhares e milhões, e enfim. O homem não pode ser bom. O que é que nós temos que fazer? Temos que deixar-nos de ver ao espelho. Porque é que o homem faz? O homem não se quer comparar com Deus. O homem quer se comparar com os outros. O que é que nós fazemos? Comparamos uns com os outros. Não é? Quando nós, e nós escolhemos sempre alguém para nos comparar com eles, para dizer, afinal eu não sou assim tão... Até sou melhor que aquele. Mas a questão é que depois vai sempre aparecer um melhor que nós. Mas quando nós nos comparamos com o Senhor, a palavra de Deus diz que o homem natural é aquele que vai ao espelho, e assim, porque é que cada vez mais nós vemos que a necessidade em casa é de haver muitos espelhos e poucas Bíblias. Se houvesse mais Bíblias e menos espelhos, talvez tivéssemos uma melhor hipótese de conhecer o nosso Deus. Gostamos de ouvir a palavra, mas depois, como diz Tiago, se nos fazemos ouvintes, esquecedores, mas não praticantes da mesma palavra, não nos serve de muito. Temos de deixar de procurar soluções no nosso próprio coração. Enganou-se é o coração, mas nós sempre procuramos, não, deixa lá ver se eu me dou um bom conselho a mim, deixa lá ver se eu dou um bom conselho à pessoa tal ou pascual. Bons conselhos do coração do homem não há nenhum. Só do coração de Deus. Depois queremos procurar soluções noutras pessoas. Ok? É fácil, porque dessa maneira podemos responsabilizar as outras. Uma das coisas que se faz muito, principalmente em ministérios que têm um organigrama como o nosso, é perguntar ao líder o que é que temos que fazer. Porque assim vamos fazer o que ele disse, e se a coisa correr mal, temos sempre um bote expiatório para lhe tirar umas pedras. Não. Isto correu mal porque tu me disseste para fazer assim. Eu fiz aquilo que tu me disseste. Porque ainda não temos o conhecimento de quem Deus é para as nossas vidas. Na realidade, todos caminhamos o mesmo caminho, saímos pelo mesmo. Agora, mas o problema que temos todos é este, é que todos pensamos que somos bons. E todos pensamos que somos melhores uns que os outros. Por isso é que Paulo também mais adiante aos Romanos, nos deveres cristãos do capítulo 2, diz que não tenha nenhum de vós mais alto conceito de si mesmo, se não pense de si com cordura, dando preferência aos outros sobre ele mesmo. O problema é a lei. Pergunto, é a lei de Deus que é muito estrita? Porque a lei é estrita. É a lei? Não. Somos nós. Pois se nós aprendermos a estar calados e entendermos que vamos ser julgados por Deus e deixarmos de confiar na nossa própria justiça, apesar que muitas das vezes, parece que queremos em Jesus, mas queremos fazer o nosso próprio caminho. Às vezes estamos na igreja ou estamos no ministério, mas não estamos verdadeiramente comprometidos. Ainda não assimilamos a regeneração de Deus para as nossas vidas. Então o que acontecer é que naquele dia vamos estar nus diante de Deus e vamos ver passar diante de nós todas as nossas
iniquidades, todos os nossos pecados, todos os nossos maus pensamentos, todas as nossas palavras, tudo. E depois vamos prestar contas a Deus. E vamos querer justificar, mas é impossível. Não vamos poder justificar-nos. E isto é o que a palavra de Deus diz no verso 20. Nenhum homem será justificado diante dele. Diz comigo, nenhum homem. Diz à pessoa, não podes. Diz à pessoa que está ao teu lado, jamais poderás justificar diante de Deus. Deus não vai declarar ninguém salvo e justo pelas obras da lei. Não vai. Pela lei vem unicamente o conhecimento do pecado. O propósito da lei é que tu e eu possamos conhecer o pecado. Possamos conhecer que estamos destituídos pelo nosso pecado. E esse Deus tão perfeito, tão justo, tão santo, tão maravilhoso, tão magnânime, tão soberano, fez algo maravilhoso por nós. É que deu-nos um Redentor no qual se cumpriu toda a lei. Quando nós continuamos a ler o verso 21 e 22, diz agora, se em lei tem-se manifestado a justiça de Deus, é atestada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A lei toda e os profetas apontavam para Jesus Cristo e para a fé nele. Para que todos, sem distinção, diz a Bíblia. Ou seja, Paulo estava a dizer aqui não há distinção. O que seja mais esperto, o que tenha mais faculdades, o que seja mais inteligente, o que tenha mais força, o que tenha mais riqueza, o que tenha mais experiência religiosa. Não. Todos sem distinção. Porque todos pecaram. Ou seja, todos, ao fim e ao cabo, todo o mundo pecou e todos estão destituídos. E podemos simplesmente, diz a palavra, ser justificados. Justificados, diz comigo, justificados. Sinónimo de ser vindicados. Sinónimo de ser regenerados. Unicamente, diz a palavra do Senhor, pela sua graça, mediante a redenção que nós temos em Cristo Jesus. As pessoas conhecem um Deus que basicamente confessam, mas não conseguem aceitar um Deus que tomou o vosso lugar, o meu lugar, em suportar o castigo de todos os nossos pecados. E então não queremos descartar-nos da lei para simplesmente vivermos nesta aura da graça, mas fazendo como que a lei não existe. Sabendo unicamente que é a lei que nos pode levar a conhecer o pecado. E quando nós realmente conhecemos o pecado e entendemos essa iniquidade, passamos a ter a capacidade, por meio da graça de Deus, odiar aquilo que Ele odeia. Porque Deus é tão santo e tão justo, porque Ele odeia o pecado. Por isso foi consumida Sodoma e Gomorra. E também houve muitos inocentes no meio de toda aquela situação que também foram consumidos pelo fogo. Porque Deus é um fogo consumidor. Estamos cá. Evidentemente que esta parte do Evangelho quase que ninguém quer pregá-la, quase que ninguém quer ouvi-la, mas esta é a realidade. Aquilo que Paulo está a deixar aqui manifesto até ao verso 27 é que toda a lei aponta para Jesus Cristo e somente vamos poder ser salvos e justificados de tal maneira que nos apresentamos diante do trono do julgamento por meio da fé em Jesus Cristo, porque Ele é a manifestação da graça. Não é algo que nós possamos fazer. Mas nós continuamos no patamar de querer dizer, não, confessa, crê no teu coração e confessa com a tua boca para a salvação e já está. E muito da cristandade de hoje em dia está neste patamar. Por isso não se consegue pregar um evangelho completo. As pessoas não querem pregar, os pregadores não querem pregar um evangelho completo. Não. Porque isso vai fazer com que as pessoas se sintam mal. Mas é quando nós nos sentimos mal com nós mesmos, em que entendemos o tamanho do nosso pecado e então podemos entender a grandeza do amor de Deus. Se não entendermos isso, então aquilo que vai fazer é que nós vamos ter aquele Deus subliminar do amor, enfim, que é amor para isto, amor para aquilo, mas na realidade não vamos conseguir viver a sua regeneração. Ele não é um conceito salvador. A Bíblia não é um conjunto de conceitos e de regras morais para que nós sejamos melhores pessoas e vivamos neste mundo para contribuir para um melhor mundo. Não, o mundo está condenado. O mundo à partida está condenado por causa do pecado. Mas nós caímos nesse humanismo de querer sermos uns cristãos bonzinhos e nós não temos que amar o pecado, temos que amar o pecador.
Nós não temos que rejeitar o pecador, temos que rejeitar o pecado. Mas nós caímos no humanismo, no classismo. Ou então no bongismo, que vale tudo. Mas a única maneira de entender isto é conhecer a Deus perfeitamente e saber que Ele tem que ser um juiz para julgar. E da mesma maneira entender que Ele perdoa. Agora vejamos uma coisa acerca de um juiz justo. Só aqui uma ilustração breve para que nós entendamos uma coisa. Diz que Ele passou por em cima aos tempos da nossa ignorância. Diz que Ele borrou e varreu todos os nossos pecados. É ou não é? Não é isto que te ensina a Bíblia? Então, a ver uma coisa. Raciocina comigo, vamos fazer algo lógico. Ok, se um juiz é justo, tem que cumprir a lei. Porque é que, e neste caso, Deus santo, justo, juiz, que legisla a lei, Ele deu a lei. E diz a palavra do Senhor que Ele faz com que toda a lei se cumpra em todos os homens da terra. Agora imagina, este juiz, nós chegamos lá, ou seja, não, mas espera lá, nós somos bons. Um criminoso, um violador, chega lá, diante deste juiz, mas acontece que quando ele chega lá, ele acreditou, já tinha acreditado nele, tinha o aceite, tinha ficado horrorizado com todos os seus atos, arrependidos, já não era o mesmo coração. Já não era o mesmo coração? Não, ele não ia à igreja, não. Esse é outro erro. Nós às vezes pensamos que as pessoas às vezes estão na igreja, depois saem, depois começam a ter comportamentos indevidos. Que o pastor vai lá e conversa com eles e tal, e depois de repente parece que essa pessoa volta, e depois há alguns irmãos que dizem, que bom, voltou uma ovelha ao redil. Não voltou uma ovelha. Voltou foi um lobo, vestido de ovelha. Porque a pessoa veio condicionada, é como quereres por tu meteres um lobo dentro de uma jaula, ele não deixa de ser lobo. Estás cá? E isso é o que nós estamos habituados. Queremos meter os lobos dentro da jaula e esperar que ele já não seja lobo, seja uma ovelha. A questão é, se abres a jaula, se lhe tiras os condicionamentos, ele vai devorar aquilo que são verdadeiramente as ovelhas. Então há uma disciplina da filosofia que é a ontologia. E a ontologia fala acerca da natureza, é uma divisão que faz a natureza, também por acaso é trindade, ao fim e ao cabo, todos os pensamentos e pensadores, ao fim e ao cabo, terminam a ir àquilo que é o espelho da Bíblia. Fala acerca da natureza, e uma ovelha, pela sua natureza, é um animal apacível, às vezes até um bocado tontito, porque tem que se lhe ensinar para onde é que vai, ou o que é que tem que comer e tal, tem que ter um pastor para guiá-las, não é? Pois a sua vontade não é mais do que pastar, fazer as suas necessidades e depois descansar. Porque está confiada que alguém as guarda, não é? O lobo não, a sua natureza é caçar, tomar mais território, ganhar as outras matilhas, que é para impor-se. Estamos cá. Isto parece que não nos parece a qualquer coisa. Agora, temos a natureza, a vontade e a ação, ou a expressão. Agora, a natureza condiciona as vontades. Ou seja, a nossa natureza está no nosso coração. Se o nosso coração é predisposto à maldade, e nós amamos as coisas que são deste mundo, amamos as lascívias, as luxúrias, as bebedices, o blasfemar, o falar mal, todas essas coisas, o dar falso testemunho, muitas mais, todas essas abominações que fala a palavra de Deus em Provérbios, que tais coisas aborrece o Senhor. Tais coisas aborrece o Senhor. Então, isso vai definir a nossa vontade. E a nossa vontade vai, ao fim e ao cabo, definir como é que nós agimos. Agora, por estarmos condicionados em estarmos numa comunidade, é como uma prisão. Então isso limita o quê? A expressão da nossa vontade. Mas não muda a nossa natureza, nem a nossa vontade. Significa, no fundo, não somos boas pessoas. No fundo, estamos inclinados a quê? À maldade. E a única chave é irmos à pessoa de Cristo, que é o único que nos pode dar um novo coração. Significa, é o único que pode regenerar, transformar a nossa natureza. E dessa maneira vamos mudar as nossas vontades. E dessa maneira vamos mudar as nossas ações. Pelo simples facto de alguém vir
não deixou de ser lobo. Somente Jesus pode transformar um lobo numa ovelha. Agora, voltamos à parte do juízo. Agora, vejamos uma coisa. Aquele homem foi transformado, não porque foi para uma comunidade, senão porque foi confrontado com o seu pecado. E quando viu o seu pecado, disse, epá, é isto. Então o que é que aconteceu? O juiz justo varreu os seus pecados. Agora o que eu te pergunto é isto. Se fosse a nossa interpretação lógica das coisas e de acordo à lei, o que é que lhe chamaríamos a isto? Este juiz é justo? Deixamos-nos de evangeliquices. É um juiz justo? Não, é um juiz corrupto. Então não cumpriu a lei, perdoou o tipo. Então o tipo tinha feito não sei quantas coisas. Tinha violado, tinha roubado, tinha morto, tinha mentido. E não se cumpriu a lei. Tenhamos cuidado quando pedimos justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, porque a sua justiça é deste juiz justo, que por meio de Jesus Cristo pode e varreu todos os nossos pecados, todos aqueles que somos regenerados e temos um novo coração por meio de Jesus Cristo. E porquê é que Jesus Cristo é um juiz justo? Porque Ele não suporta a maldade. Então o que é que fez Deus Pai, o único Deus, para resolver o problema? O que é que Ele fez? Ele agarrou e enviou-se a si mesmo, na identidade de filho. Filipenses 2. Ele mandou-se a si mesmo, ou seja, Ele não mandou um substituto. Mandou-se a si mesmo na identidade de filho de Jesus Cristo. Para quê? O que é que fez Jesus? O que é que consternou a Pedro? É que ele iria morrer. Isso não podia. Não, ele era bom. E o que é que aconteceu foi que Jesus não só sofreu a separação do Pai, porque fez pecado para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Ele fez pecado. Até esse pecado ele sofreu a separação do Pai. Significa, o Deus próprio teve que separar-se da sua identidade. E Jesus, porque é um só Deus, Ele separou-se da sua própria identidade, na condição de homem, humilhou-se até ao sumo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, diz a palavra de Deus. E depois diz, para que todo... Alguém conheça o versículo? Para que todo o joelho se dobre, vocês não têm estes versículos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabes a que é que se refere este versículo? Ao juízo final. Porque até aqueles que estão enganados, no momento do juízo final, quando Jesus lhe disser aquilo que tu me apresentas, aquilo que tu justificas não é válido, eles então vão dobrar o joelho e vão dizer, mas tu és o Senhor. Dobraram o joelho e confessaram. E Deus, justo juiz, cumprindo toda a lei em Jesus Cristo, veio, separou-se do Pai, foi ao Getsemani. No Getsemani, repara o que é que acontece no Getsemani. 3 vezes Jesus ora ao Pai. 3 vezes vem ver se os seus discípulos estariam a orar e a guardar com Ele. E eles estavam a fazer o quê? Adormecidos. Como grande parte das pessoas estão adormecidas na igreja. Estão, mas não estão. Vão, mas não vão. Ouvem, mas não entendem. E então Deus continuamente quer suscitar os seus corações, conforme diz a palavra em Isaías. E conforme também o diz em Jeremias. Deus continuamente quer suscitar o coração do homem para que nós possamos voltar-nos para a pessoa de Cristo Jesus. Para que toda a lei seja cumprida e nós passemos simplesmente a termos um Salvador ou um Deus feito à nossa medida e tenhamos um Deus que nos regenera, que nos dá um novo coração, que nos muda a natureza, que nos transforma de sermos maus para pessoas sermos justificadas mediante as obras que Ele fez. Então nós já não nos gloriamos naquilo que nós fazemos para Deus, não gloriamos naquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. E em todas as coisas gloriamos no nome de Jesus Cristo, pela glória e honra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos cá?
cá. E então o que é que aconteceu aquele versículo aponta exatamente para aquilo que Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho, a si mesmo, a sua identidade Filho, para separar-se, levar-se o peso de todos os nossos pecados. E não só aí, no Getsemani, Ele não levou somente o peso dos nossos pecados. Ele foi esmagado. Diz a palavra de Deus em Isaías 53. O Senhor disse: Senhor, se possível que passe de mim este cálice. Já te perguntaste qual era o cálice? Era o cálice da ira, do juízo de Deus, que virá sobre toda a pessoa à face da terra. Virá. Todos vão ter que apresentar-se diante do trono. E muitos vão ter que sofrer a ira de Deus. Agora, aqueles que já são regenerados, conhecem o Deus que os regenerou, não somente os salvou, não somente os chamou, não somente os amou, não somente tem planos e pensamentos de bem para eles e de prosperidade, não somente lhe quer dar as petições dos seus corações. Porque é que o salmista diz: o Senhor concederá-te as petições do teu coração? Porque de acordo ao Senhor, Ele olha para ti e quer-te ver com um coração regenerado, no qual já não é o teu coração, que é conforme à carne, que é um coração de pedra, mas sim um coração de carne brando, mole, que é o coração que Deus colocou, essa nova criação do qual fala Paulo em 2 Coríntios. Por isso termina por culminar e dizer no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Amém? E estas coisas têm as coisas que nós temos que interiorizar. E diz em Isaías 53:10, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo a quem? Ao Messias. Ele esmagou todos os seus ossos, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá então a sua posteridade prolongada, os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isto foi aquilo que ele fez. Jesus não só sofreu o abandono, e por isso disse Eli, lava sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Sentiu o desamparo, senão que ele bebeu o cálice do juízo de Deus que tu e eu teríamos que sofrer sobre as nossas vidas. Então não é suficientemente com crermos no Senhor Jesus, não é suficientemente com conversar, é necessário conhecê-los, porque a única coisa no qual tu e eu nos poderemos gloriar é em conhecer e saber que Ele é o nosso Deus. Amém? Assim terminaríamos dizendo, não, Senhor, não é aquilo que eu faço, eu não estou esperançado em alguma coisa boa que eu tenha para dar. Os irmãos podem subir, eu não estou esperançado em alguma coisa boa que eu possa aprender de outro homem. Não, eu estou esperançado em Ti. A minha única esperança foi aquilo que Tu fizestes por mim. Senhor, assim que eu peço que Tu, pela Tua graça e a minha fé no Teu nome, te manifestes na minha vida ao ponto de eu odiar aquilo que Tu odeias, que eu possa odiar, que eu possa rejeitar o pecado, para que eu possa aproximar-me cada vez mais de Ti, que eu possa conhecer-te cada vez mais e que Tu te possas manifestar à minha vida, para que eu me possa gloriar em conhecer e saber que Tu és o meu Deus. Tu foste quem te entregastes por mim na cruz do Calvário. E poderíamos dizer, como diz o salmista no Salmo 39:7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Que esperamos? Não podemos esperar nada de nós mesmos. Não podemos esperar nada da religião, dos ministérios. Não podemos esperar. Mas podemos esperar nele. E então o salmista diz, a minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está naquilo que Tu fizeste por mim. Não naquilo que eu posso fazer por Ti. A minha sede de querer gloriar-me e fazer coisas por Ti é aquilo que me mostra o quão longe eu estou de conhecer-te a Ti. Sim, Senhor, que eu quero despojar-me da minha vaidade. Eu quero despojar-me daquilo que eu entendo ter de conhecimento, de religião, de experiência ministerial, de poder estar, e quero unicamente gloriar-me em conhecer-te. Conhecer-te mais e mais e mais. E ademais disso, Senhor, porque Tu foi quem fizeste tudo por mim, Senhor. Tu foi quem borraste todas as minhas iniquidades. Tu levaste sobre mim aquilo que estava sobre mim caiu sobre Ti. Os juízos da lei
Suportastes o tu, Senhor. Tu bestes o cálice da ira de Deus sobre a minha transgressão, sobre o meu pecado, sobre a minha iniquidade. Por isso, Senhor, conforme diz a palavra, Senhor, eu vou ter ousadia para entrar. Hebreus 10. Ponhamos-nos de pé. Fecha os teus olhos e medita no teu coração. Quem é o Senhor para ti? Quem é Jesus para ti? Senhor, eu abraço a tua lei, porque a lei dá-me a conhecer o teu pecado, o pecado que há neste mundo. Dá-me a conhecer o meu pecado, dá-me a conhecer o quanto eu estou longe de ti, Senhor. E não quero gloriar-me em nada mais, Senhor, que preciso que tu me ajudes. Eu não sou bom, Senhor. Eu não posso melhorar, mas tu podes me transformar, Senhor. Tu podes transformar a minha natureza, Senhor. A cada dia tu podes transformar a minha natureza, Senhor. Senhor, eu não preciso ter contradições, Senhor. Eu preciso ter a tua confirmação, Senhor. A minha natureza pode ser transformada por ti. Por isso eu quero entrar ousadamente no teu santo lugar, Senhor. Por meio da tua sangue, Senhor. Um caminho que tu nos inauguraste. Sim, isso foi um caminho novo, foi vivo. Tu entraste por meio da véu. Isto é por meio da tua carne. Tu és o nosso sacerdote. Tu és o sacerdote Melquisedeque. Tu és aquele que nos justifica, Senhor. Tu és aquele que nos faz justos. E quero, Senhor, chegar-me a Ti com um coração verdadeiro. Senhor, sem tapar aquilo que eu sou, porque Tu conheces o mais profundo do nosso coração. O nosso coração é enganoso, pode enganar-nos a nós mesmos, mas a Ti não te engana, Senhor. Assim que, Senhor, eu não posso enganar-te com hábitos religiosos, Senhor, com vãs frases, com filosofias, ou com conhecimento humano, ou com poder ou força humana, Senhor, ou com intelecto, ou com faculdade, Senhor. Não, Senhor. Mas posso ir a Ti com um coração que está quebrado, tendo a inteira certeza de fé e tendo um coração que está purificado por Ti, no qual não há uma má consciência, e o meu corpo está lavado pela Tua água limpa. Assim que todos nós queremos, Senhor, reter inabalavelmente a confissão da nossa esperança. A nossa esperança és Tu, Jesus. A nossa esperança tem um nome, Senhor. O amor tem um nome e chama-se Jesus. A fé tem um nome e chama-se Jesus. A graça tem um nome e chama-se Jesus. Senhor, e Tu bestes o cálice do furor da ira de Deus, levaste sobre Ti o juízo. Senhor, Tu suportaste a separação do Pai, Senhor, para que nós hoje, Senhor, possamos correr para Ti e dizer, Senhor, ajuda-nos a odiar o pecado como Tu odeias, Senhor. Ajuda-nos a amar-te cada vez mais a Ti, Senhor, e a aborrecer a nossa carne, Pai. No nome de Jesus, Senhor, possamos conhecer-te a Ti plenamente, Senhor, e gloriar-nos em saber que Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa justificação, Tu és a nossa redenção. Se há alguma esperança, não está naquilo que nós façamos por Ti, mas naquilo que Tu estás a fazer por mim. E se alguma coisa fazemos de antemão, é porque Tu já preparaste boas obras para que nós nelas andássemos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Ajuda-nos a conhecer mais a Ti, Senhor. E ajuda-nos, meu Deus, a que possamos ser coerentes de acordo à nossa natureza, Senhor. Assim é o desígnio da nossa vontade. E essa vontade, quando é de acordo ao Teu coração, é a Tua vontade. Por isso, meu Deus, podemos então manifestar a esta criação que há um Deus. E esta criação geme continuamente, porque espera que nós Te conheçamos o suficiente para poder evidenciar que Tu és Deus soberano sobre todas as nações. Tu és um juiz justo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tu és autoexistente, não necessitas nada mais. És eterno, existe toda a eternidade pela eternidade, Senhor. Tu és um Deus que ama, Tu és um Deus que justifica, Tu és um Deus misericordioso. Mas, no entanto, Senhor, ninguém ficará impune de passar pelo Teu juízo. Mas aquele que em Ti confia, aquele que em Ti se refugia, Senhor, podemos estar confiados no dia do juízo, porque nesse momento Jesus Cristo aparecerá juntamente conosco diante do trono, assim, do trono do juízo de Deus, e estaremos justificados, redimidos e regenerados pela obra de Jesus Cristo.
nosso Senhor e nosso Salvador, o qual louvamos por todos sempre e sempre. Faz a tua obra no nosso meio, Senhor, assim que tu estás entronizado no louvor do teu povo, e queremos louvar-te, meu Deus, porque és um Deus que te dás a conhecer. Tu não te escondes, tu manifestas-te à criação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma evidência de que tu és um Deus real, Pai. No nome de Jesus, glorificamos o teu nome, e glória e honra seja dada a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.